O ser humano criou um mundo onde consegue falar com todos, mas esqueceu como conversar consigo mesmo. Nunca tivemos tantas formas de comunicação. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Nunca tivemos tantas possibilidades de escolha. Mas, ao mesmo tempo, existe algo estranho acontecendo. Milhões de pessoas estão cercadas por outras pessoas e, ainda assim, sentem uma solidão profunda. Elas conseguem acompanhar a vida de centenas, milhares de indivíduos todos os dias, mas muitas vezes não conseguem entender a própria vida. Elas sabem o que está acontecendo no mundo inteiro, mas não sabem mais o que está acontecendo dentro delas. E talvez essa seja uma das maiores contradições do homem moderno. Quanto mais ele conquista o mundo exterior, mais distante parece ficar do próprio interior. Vivemos em uma época onde tudo precisa ser rápido. Pensamentos rápidos, respostas rápidas, resultados rápidos, prazer rápido. A tecnologia avançou de uma maneira que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. Temos máquinas capazes de fazer cálculos em segundos. Temos informações disponíveis com apenas um toque. Temos inteligência artificial, redes globais, ferramentas que facilitam nossa existência. Mas existe uma pergunta que poucos param para fazer. Será que estamos evoluindo como seres humanos na mesma velocidade que estamos evoluindo como sociedade? Porque talvez o maior perigo da nossa época não seja a falta de conhecimento. Talvez seja o excesso. Nunca tivemos tantas informações, mas nunca foi tão difícil encontrar sabedoria. O psicólogo suíço Carl Jung passou grande parte da sua vida estudando aquilo que existe escondido dentro da mente humana. Ele percebeu que o ser humano não é formado apenas pela imagem que mostra ao mundo. Existe uma parte consciente, a personalidade que apresentamos, o nome que carregamos, a profissão que exercemos, a aparência que construímos. Mas existe também uma parte profunda, silenciosa e muitas vezes ignorada. O nosso inconsciente, a parte de nós que guarda medos, desejos, conflitos e aspectos que não queremos admitir. Jung acreditava que uma das grandes tarefas da vida era justamente esse processo de se tornar quem realmente somos. Ele chamou isso de individuação, o caminho de integração do nosso verdadeiro eu. Mas o problema do homem moderno é que ele está cada vez mais ocupado construindo uma imagem para os outros, e cada vez menos interessado em descobrir quem existe por trás dessa imagem. Hoje, muitas pessoas vivem como se fossem personagens. Elas acordam e imediatamente entram em um mundo onde precisam provar algo. Precisam mostrar felicidade. Precisam mostrar sucesso. Precisam mostrar que estão vivendo uma vida interessante. As redes sociais criaram uma espécie de vitrine permanente da existência. Cada pessoa se tornou uma espécie de marca, uma versão editada de si mesma. Mostramos momentos selecionados, fotos escolhidas, frases pensadas, opiniões calculadas. E aos poucos podemos começar a confundir aquilo que mostramos com aquilo que somos. Mas existe um problema. Uma máscara usada por tempo demais começa a aparecer um rosto. E talvez uma das maiores crises psicológicas da nossa época seja exatamente essa. Pessoas que construíram uma imagem tão forte para o mundo que esqueceram como encontrar a própria essência. O filósofo e psicanalista Erich Fromm também analisou profundamente essa questão. Ele observou que o ser humano moderno começou a viver cada vez mais baseado no ter e menos no ser. Nós somos ensinados desde cedo a perguntar: quanto você ganha? O que você tem? Qual seu cargo? Qual seu status? Quantas pessoas reconhecem você? Mas raramente perguntamos: você conhece a si mesmo? Você sabe aquilo que realmente deseja? Você sabe o que faria sentido para a sua vida se ninguém estivesse olhando? Fromm acreditava que uma sociedade baseada apenas em consumo poderia criar pessoas vazias por dentro. Porque quando alguém tenta preencher um vazio interno apenas com coisas externas, esse vazio nunca desaparece. A pessoa compra algo, sente prazer, depois se acostuma, precisa de outra coisa, busca outro objetivo, outra conquista, outro reconhecimento, e entra em um ciclo onde está sempre chegando em algum lugar, mas nunca realmente chegando. É como correr em uma estrada infinita, acreditando que a felicidade está sempre alguns metros à frente.
E talvez esse seja um dos grandes dramas do homem moderno. Ele aprendeu a conquistar muitas coisas, mas desaprendeu a perguntar se aquilo que conquistou realmente importa. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade. Descansar parece culpa. Ficar parado parece fracasso. Não fazer nada parece desperdício. Mas talvez o silêncio seja exatamente o lugar onde encontramos aquilo que perdemos. Porque quando tudo fica quieto, quando não existe uma tela chamando nossa atenção, quando não existe uma opinião externa para seguir, surge uma pergunta desconfortável. Quem sou eu quando ninguém está me observando? Essa pergunta assusta, porque muitas pessoas passam a vida inteira fugindo dela. Elas se ocupam, elas se distraem, elas preenchem cada momento vazio, porque o silêncio revela coisas que a correria consegue esconder. Revela medos, revela inseguranças, revela desejos que foram abandonados, revela uma parte da pessoa que ficou esquecida durante anos. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba controlando nossa vida. O que ignoramos não desaparece, apenas encontra outra forma de aparecer. Às vezes aparece como ansiedade, às vezes como irritação, às vezes como uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo está bem. O homem moderno tem uma casa, tem trabalho, tem acesso a entretenimento, tem milhares de estímulos, mas ainda sente uma pergunta ecoando dentro dele. É só isso? Essa pergunta talvez seja uma das mais humanas que existem, porque ela aparece quando conquistamos aquilo que achávamos que iria nos completar, e descobrimos que ainda existe um espaço vazio. E esse vazio não significa necessariamente falta de alguma coisa. Às vezes ele é um sinal, um chamado para olhar para dentro. O problema é que fomos treinados para procurar respostas fora. Quando sentimos tristeza, buscamos distração. Quando sentimos insegurança, buscamos aprovação. Quando sentimos vazio, buscamos consumo. Mas raramente fazemos aquilo que talvez seja mais difícil: sentar diante de nós mesmos, conhecer nossas sombras, aceitar nossas contradições, reconhecer nossas próprias feridas. Porque existe uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não têm medo de perder coisas. Elas têm medo de descobrir quem são quando perdem tudo aquilo que usavam para definir a própria identidade. Se você perde seu cargo, quem você é? Se perde sua aparência, quem você é? Se perde o reconhecimento dos outros, quem você é? Essas perguntas mostram que talvez a maior crise do homem moderno não seja uma crise de informação. É uma crise de identidade. Temos respostas para quase tudo, mas não sabemos mais responder à pergunta mais antiga: quem sou eu? E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem perdidas mesmo vivendo em uma época de tantas possibilidades. Porque uma vida cheia de estímulos não é necessariamente uma vida cheia de significado. Uma pessoa pode estar cercada pelo mundo inteiro e ainda estar distante de si mesma. O homem moderno construiu prédios gigantes, criou cidades enormes, chegou ao espaço, desenvolveu tecnologias impressionantes. Mas existe um território que continua sendo um dos mais desconhecidos: a própria mente humana. E talvez a maior jornada que alguém pode fazer não seja conquistar o mundo exterior, mas ter coragem de entrar no próprio mundo interior. Porque talvez a alma não tenha desaparecido. Talvez ela apenas esteja esperando ser ouvida novamente. E para entender como chegamos até esse ponto, precisamos olhar para uma das maiores mudanças da história humana. O momento em que o ser humano deixou de buscar apenas sobreviver e começou a construir uma sociedade onde precisava constantemente provar que merecia existir. Existe uma diferença silenciosa entre estar vivo e sentir que está vivendo. Muitas pessoas acordam todos os dias, cumprem suas obrigações, trabalham, conversam, consomem, se distraem. Mas em algum momento, geralmente quando tudo fica em silêncio, surge uma sensação difícil de explicar. Eu estou seguindo minha vida, mas será que essa vida realmente pertence a mim? Essa pergunta não surgiu agora. Ela acompanha o ser humano há séculos, mas talvez nunca tenha sido tão intensa quanto na era moderna. Porque antigamente a maior luta do ser humano era contra o mundo exterior, contra a fome, contra o frio,
contra as limitações da natureza. Hoje, para uma grande parte da humanidade, a batalha mudou de lugar. A luta agora acontece dentro da própria mente. O homem moderno não está apenas tentando sobreviver. Ele está tentando encontrar sentido. E talvez esse seja um dos maiores paradoxos da nossa época. Temos mais conforto do que nossos antepassados poderiam imaginar. Mas muitas pessoas carregam uma inquietação interior que não conseguem explicar. O problema é que fomos ensinados a olhar para fora. Desde cedo aprendemos que precisamos construir algo, precisamos conquistar, precisamos crescer, precisamos ser melhores. Mas quase ninguém nos ensina uma das habilidades mais importantes: aprender a existir, aprender a estar presente, aprender a ouvir aquilo que acontece dentro de nós. O mundo moderno criou uma espécie de corrida invisível, uma competição onde ninguém sabe exatamente quem é o vencedor. Todos parecem estar tentando chegar a algum lugar, mas poucos sabem qual é esse lugar. As pessoas perseguem metas porque acreditam que, quando alcançarem aquilo que desejam, finalmente sentirão paz. Quando eu tiver aquele emprego, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu for reconhecido, quando eu conquistar aquilo, então finalmente vou estar completo. Mas muitas vezes, quando chegam lá, percebem algo assustador. O vazio continuou esperando. Porque o problema nunca esteve apenas na ausência da conquista. O problema estava na tentativa de usar conquistas externas para resolver conflitos internos. Erich Fromm percebeu que uma sociedade baseada apenas no consumo poderia transformar pessoas em seres constantemente insatisfeitos. Porque quando uma pessoa acredita que seu valor depende daquilo que possui, ela nunca possui o suficiente. Sempre existe algo maior. Alguém mais rico. Alguém mais famoso. Alguém mais admirado. A comparação se torna uma prisão. E talvez uma das maiores armadilhas da modernidade seja essa. Nós não estamos apenas vivendo. Estamos constantemente assistindo outras pessoas viverem. As redes sociais criaram uma janela permanente para a vida dos outros. Todos os dias vemos pessoas viajando, conquistando, sorrindo, celebrando, e mesmo sabendo racionalmente que aquilo é apenas uma parte selecionada da realidade, nossa mente compara. E a comparação cria uma sensação perigosa, a sensação de que estamos atrasados. Como se todos tivessem descoberto o caminho, menos nós. Mas existe algo que esquecemos. Estamos comparando o nosso lado mais íntimo e confuso com a versão mais editada da vida de outra pessoa. Estamos comparando bastidores com palco. E essa comparação é impossível de vencer. Jung estudou algo muito importante sobre a personalidade humana. Ele percebeu que todos nós desenvolvemos uma espécie de persona, uma máscara social, não no sentido de falsidade necessariamente, mas como uma adaptação. Precisamos de uma imagem para viver no mundo. Precisamos desempenhar papéis. Somos profissionais, amigos, familiares, cidadãos. Essas identidades fazem parte da vida. O problema começa quando a máscara se torna tão forte que esquecemos que existe alguém por trás dela. A pessoa começa a defender uma imagem que nem representa mais quem ela é. Ela tenta manter uma versão de si mesma porque tem medo de decepcionar os outros. E aos poucos passa a viver para sustentar expectativas que nem escolheu. Quantas pessoas seguem caminhos que nunca desejaram? Escolhem profissões porque era esperado. Buscam relacionamentos porque era esperado. Seguem padrões porque era esperado. E um dia percebem que passaram anos construindo uma vida que parece perfeita por fora, mas estranha por dentro. Essa é uma das grandes dores humanas. A distância entre quem somos e quem sentimos que precisamos ser. E quanto maior essa distância, maior o sofrimento, porque existe um conflito constante acontecendo. Uma parte de nós quer seguir o caminho verdadeiro. Outra parte quer continuar recebendo aprovação. Uma parte quer liberdade. Outra parte tem medo de perder a aceitação. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, não apenas pelo trabalho, não apenas pelas responsabilidades, mas pelo esforço constante de representar um personagem. Existe uma frase atribuída a Jung que resume uma ideia profunda. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
A questão é que olhar para dentro exige coragem, porque dentro de nós não existe apenas aquilo que queremos mostrar. Existe também aquilo que tentamos esconder. Nossas inseguranças, nossos ressentimentos, nossos medos, nossos desejos contraditórios, a parte de nós que não queremos aceitar. Jung chamava essa parte de sombra. A sombra não é necessariamente algo ruim. Ela representa aspectos da nossa personalidade que foram rejeitados ou ignorados. E quanto mais tentamos fingir que eles não existem, mais poder eles ganham. Uma pessoa que nunca aceita sua própria fragilidade pode se tornar alguém que precisa parecer forte o tempo todo. Uma pessoa que nunca aceita sua insegurança pode passar a vida buscando aprovação. Uma pessoa que nunca encara seu vazio pode tentar preenchê-lo com qualquer coisa. Mas aquilo que não é reconhecido continua influenciando nossas escolhas. Por isso, talvez uma das maiores revoluções que alguém pode fazer hoje seja uma revolução silenciosa. Conhecer a si mesmo. Em uma época onde todos querem ser vistos, talvez o ato mais profundo seja aprender a se enxergar. Porque existe uma diferença enorme entre ter uma imagem e ter uma identidade. A imagem depende dos outros. A identidade nasce dentro. A imagem pergunta: como estão me vendo? A identidade pergunta: estou vivendo de acordo com aquilo que realmente sou? E talvez essa seja a pergunta que o homem moderno mais evita. Porque responder isso significa abandonar algumas ilusões. Significa perceber que talvez nem todos os sonhos que perseguimos nasceram dentro de nós. Alguns foram colocados em nossa mente pela sociedade, pela família, pela cultura, pelo medo de não sermos suficientes. Mas existe algo que continua existindo mesmo depois que todas essas camadas caem. Uma necessidade profunda de significado. O ser humano não quer apenas prazer. Ele quer propósito. Não quer apenas existir. Quer sentir que sua existência importa. E talvez seja exatamente aí que está uma das maiores diferenças entre uma vida cheia e uma vida vazia. Uma vida vazia pergunta: o que eu posso conseguir? Uma vida com significado pergunta: o que eu posso construir? O que eu posso oferecer? Quem eu posso me tornar? Porque no fim, talvez a alma humana não seja perdida quando deixamos de ter coisas. Ela é perdida quando deixamos de ter conexão com aquilo que realmente importa. E para entender por que tantas pessoas chegaram nesse estado de desconexão, precisamos olhar para uma das maiores características da sociedade atual: a transformação do ser humano em uma máquina de desempenho. Uma pessoa que não apenas precisa viver, mas precisa provar o tempo inteiro que está vencendo. Existe uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes da nossa época. Em que momento o ser humano deixou de viver a própria vida e começou apenas a tentar provar que ela tem valor? Porque talvez essa seja a grande ferida do homem moderno. Ele não está apenas cansado, ele está exausto de tentar ser suficiente. Suficiente para a sociedade, suficiente para a família, suficiente para os amigos, suficiente para um mundo que constantemente aumenta as expectativas. A pessoa acorda e, antes mesmo de existir, já começa a se comparar. Ela abre uma tela e encontra milhares de pessoas aparentemente felizes, produtivas, bem-sucedidas. E pouco a pouco começa a sentir que a própria vida está atrasada. Mas existe um detalhe que esquecemos. A vida não é uma competição. Não existe uma linha de chegada onde todos precisam chegar ao mesmo tempo. Cada ser humano carrega uma história invisível. Cada pessoa enfrenta batalhas que ninguém vê. Mas vivemos em uma época onde mostramos resultados e escondemos processos. Mostramos conquistas e escondemos dúvidas. Mostramos sorrisos e escondemos medos. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais tantas pessoas se sentem sozinhas. Porque todos estão mostrando suas melhores partes, enquanto todos acreditam estar enfrentando suas piores partes sozinhos. O filósofo Erich Fromm dizia que o ser humano moderno frequentemente troca o ser pelo ter. Ele passa a acreditar que sua identidade está naquilo que possui, naquilo que conquista, naquilo que os outros reconhecem. Mas existe um problema. Tudo aquilo que está fora de nós pode desaparecer. O dinheiro pode acabar.
O status pode mudar. A aparência envelhece. A aprovação dos outros pode ir embora. Se a nossa identidade depende apenas dessas coisas, então vivemos em constante medo de perder quem pensamos ser. Mas existe uma parte de nós que não depende dessas coisas. Uma parte mais profunda. Aquela que existe antes dos títulos, antes das conquistas, antes das opiniões externas. Essa é a parte que muitas tradições chamaram de essência. E talvez seja isso que Jung tentou mostrar através dos seus estudos sobre a mente humana. O maior conflito do ser humano não é apenas encontrar sucesso. É encontrar integração. É unir aquilo que mostramos ao mundo com aquilo que realmente somos. Porque uma pessoa dividida internamente vive em guerra consigo mesma. Ela sorri quando queria chorar. Aceita quando queria recusar. Segue caminhos que não escolheu. E depois se pergunta por que sente vazio. Mas o vazio muitas vezes não é ausência. Às vezes é um aviso. É a mente dizendo: existe algo em você que foi abandonado. Talvez seja um sonho antigo. Talvez seja uma parte da personalidade que foi escondida. Talvez seja uma pergunta que nunca teve coragem de responder. Quem sou eu sem todas as expectativas que colocaram sobre mim? Essa pergunta é assustadora, mas também pode ser libertadora. Porque quando uma pessoa começa a se conhecer verdadeiramente, ela deixa de viver apenas reagindo ao mundo. Ela começa a escolher. Ela deixa de perguntar: o que esperam de mim? E começa a perguntar: o que faz sentido para mim? Essa mudança parece simples, mas talvez seja uma das maiores transformações que alguém pode experimentar. Porque a sociedade moderna ensina constantemente como parecer, mas raramente ensina como ser. Ensina como chamar atenção, mas não ensina como encontrar paz. Ensina como ganhar, mas não ensina como viver. E talvez esse seja o motivo pelo qual algumas pessoas possuem tudo aquilo que muitos desejariam, mas ainda sentem que falta alguma coisa. Porque o ser humano não é feito apenas de conquistas. Ele também precisa de significado. Uma vida sem significado pode ser confortável, mas dificilmente será profunda. E uma vida profunda não é necessariamente uma vida perfeita. É uma vida consciente. Uma vida onde a pessoa entende suas escolhas, reconhece suas limitações, aceita suas imperfeições e, principalmente, não abandona a si mesma para ser aceita pelos outros. Talvez a grande tragédia do homem moderno seja que ele aprendeu a conquistar o mundo, mas esqueceu como habitar o próprio interior. Ele conhece lugares distantes, conhece tendências, conhece notícias de pessoas que nunca encontrou, mas muitas vezes não conhece seus próprios pensamentos, não conhece seus próprios medos, não conhece sua própria alma. E talvez recuperar essa conexão seja uma das tarefas mais importantes do nosso tempo. Não significa abandonar a tecnologia. Não significa rejeitar o progresso. Não significa voltar ao passado. Significa apenas lembrar que, por trás de todas as ferramentas criadas pelo ser humano, ainda existe um ser humano tentando entender a si mesmo, porque no final, nenhuma conquista externa consegue substituir uma relação verdadeira consigo mesmo. Você pode ter reconhecimento, pode ter dinheiro, pode ter influência, pode ter tudo aquilo que o mundo considera sucesso. Mas se você perdeu a conexão com quem realmente é, existe uma parte de você que continua esperando para ser encontrada. Talvez a alma humana não esteja desaparecendo. Talvez ela esteja apenas sendo abafada pelo barulho, pelo excesso, pela velocidade, pelas distrações. E talvez o primeiro passo para encontrá-la novamente seja algo extremamente simples, mas cada vez mais raro. Ficar em silêncio, olhar para dentro e finalmente escutar a própria voz. Porque no fim de uma vida inteira, talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu conquistei, mas sim, eu realmente vivi como a pessoa que eu era para ser? Essa é uma pergunta que ninguém pode responder por nós. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão poderosa. Obrigado por acompanhar essa reflexão até aqui. Se essa mensagem fez você pensar sobre sua própria vida, deixe sua opinião nos comentários. Às vezes, uma simples reflexão pode ser o começo de uma grande mudança. E se você gosta de conteúdos sobre filosofia, psicologia e os mistérios da mente humana,
Inscreva-se no canal, porque talvez a maior jornada que existe não seja descobrir o mundo, mas finalmente descobrir a si mesmo.